Mateus, capítulo 5, versículo 9. Show. Eu quero trazer o tema nessa noite, a grande felicidade daquele que encontrou a paz verdadeira. Que é quem? Jesus. Jesus é a paz verdadeira. Amém? Ainda mais em tempos de tanta turbulência, tanta violência, tantas crises, acho e creio nada mais justo do que a gente fazer uma exposição sobre paz, né? Vamos lá. Eu trouxe 3 versões aqui no Data Show, né? Você pode acompanhar pela sua Bíblia ou no Data Show. Eu não posso me esquecer que ainda tem que fazer o joguinho aqui lá, né? Vamos lá. A versão atualizada diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A NVI traz a seguinte tradução: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E um comentarista chamado William Hendrickson diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Amém? O pastor Felipe já fez a oração, obrigado, Deus abençoe. Vamos avançar para o nosso estudo nessa noite. E a pergunta é: você é uma pessoa de paz ou de guerra? Que tipo de pessoa é você? É claro que essa mensagem, ela não vai trazer assim nada de novo para a igreja, porque todo mundo aqui, todos nós aqui somos pessoas de paz, né? Mas a questão é também saber, você é uma pessoa mais de guerra ou mais de paz? Hein? Como é a sua vida? Como é você? Como que você está no meio que você vive? Você é uma pessoa de paz? Você é uma pessoa que leva paz? Que leva a mensagem de paz? Ou você é uma pessoa de guerra, de luta, né? De batalha? Não estou falando de batalha espiritual não, tá? Esse não é o nosso assunto não. Nosso assunto é a nossa postura como bem-aventurados, né? Bom, nós precisamos entender, observar que quando Jesus começou o Sermão do Monte, ele não começou com a prerrogativa do negativo. Não é isso, não é aquilo, usando não para poder tentar explicar alguma coisa, não. Ele começa as bem-aventuranças trazendo algo positivo. Bem-aventurados sois os pobres de espírito, os miseráveis espiritualmente. Esses são grandemente felizes. Bem-aventurados os que choram com um choro de luto, de funeral, que lamenta sua condição humana caída, mas que não quer ficar nela. E assim vai. Bem-aventurados os mansos. A palavra mansos ali, a terceira bem-aventurança, é usada para adestrar cães e cavalos. Quer dizer, bem-aventurado não é aquela pessoa rebelde, que faz o que quer, faz a sua vontade, né? Eu quero fazer a minha vontade, não. Bem-aventurado é aquele que faz a vontade do Senhor, é domesticado pelo Senhor, é conduzido pelo Senhor, e assim vai. Mas nós aqui nessa noite estamos com a bem-aventurança dos pacificadores. A palavra bem-aventurados, no grego, ela tem uma ideia de alegria divina e perfeita. Para a cultura grega, por exemplo, nenhum de nós, seres humanos, aqui na Terra, poderíamos ser grandemente felizes. Somente na cultura grega, somente os deuses do Olimpo, somente aqueles que morriam, esses eram sim grandemente felizes, mas aqui não. Mas não é isso que Jesus diz. Ele disse que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. E ele disse para pessoas que estavam vivas, que estavam próximas dele. A bem-aventurança sugere satisfação e suficiência interiores, que não dependiam das circunstâncias externas para ter a alegria no Senhor. Não, eu vou ser feliz, pastor, no dia que eu ganhar na Mega Sena. Todos os meus problemas vão acabar. Ou quando eu passar num concurso público, né? Ou passar num concurso público, numa estatal. Opa, meus problemas, então, eu vou ter alegria plena, satisfação, né? Ou, quem sabe aí, né? Na poupança aí, no banco, ganha um prêmio aí, e assim vai.
Não é isso que esse texto está dizendo, nenhuma das bem-aventuranças. Todas elas é um tratamento interno. 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 Lá no seu coração. Porque a sua satisfação não estará em coisas externas, mas no próprio Senhor. Porque Ele sim, é Ele quem garante a bem-aventurança. Amém? Mas por que este mundo é tão terrível, né, gente? A trágica história do homem é o registro dos seus vãos esforços por uma vida feliz e em paz sem Deus. Toda vez que alguém quer paz sem Deus, ele, na verdade, é uma pessoa infeliz. O pastor Hernandes, um comentarista bastante usado aí, né, e citado, diz o seguinte, ele aponta para o fato de que ao longo da história houve 13 anos de guerra para cada ano de paz. E de que 50% dos cientistas do mundo inteiro estão trabalhando em pesquisa de armas de destruição. A metade. E 40% dos recursos das nações são destinados à pesquisa e fabricação de armas. Você pensou que 40% do investimento da nação era para construir casa para os pobres, para investir na agricultura para você ter mais alimento, ou para investir em educação para que o povo fosse mais educado. Você pensou nisso, né? Mas não é não. O mundo inteiro pensa sempre em guerra. Por isso que o mundo só vive em guerra. A principal indústria do planeta Terra é a guerra. É essa a realidade. Mudou? Até os judeus caíram nesse erro. Quando Jesus veio e viram que Jesus era alguém especial, ou que ele era o Messias, a primeira coisa que eles queriam fazer era o quê? Não, vamos nos submeter a Jesus porque ele vai nos ajudar a vencer o nosso maior inimigo, que é o pecado, né? Que é a área espiritual. Não, eles queriam fazer Jesus um rei militar, um rei que guerreasse, um rei que vencesse os romanos, que vencesse qualquer inimigo que se levantasse contra a nação, como foi o rei Davi no passado. Tentaram proclamar o rei quando ele multiplicou os pães para as 5.000 pessoas, mas o que Jesus fez em meio a tudo isso? Ele saiu, deixou aquelas pessoas e foi ficar sozinho. Jesus disse que os bem-aventurados são os pacificadores, e não os guerreiros político-militares deste mundo. É isso que ele disse. Por que o mundo é tão violento? Porque o homem se tornou inimigo de Deus. Você acha que uma pessoa sem Cristo ela é amiga de Deus? Ela está assim com o Senhor. Está juntinho. Estamos juntos. É assim? Não é não. Ela é inimiga de Deus. A Bíblia mostra isso. Ela corre de Deus. Adão correu de Deus. Se escondeu de Deus. E assim é o homem sem Cristo. Ele corre de Deus. Ele não quer saber de Deus. Ele é um inimigo de Deus. Não que Deus fosse um inimigo do homem, mas ele se tornou um inimigo de Deus. Como resolver essa situação tão trágica? A solução é o próprio Cristo. É Ele quem muda tudo. É Ele quem muda as nossas vidas e mudou as nossas vidas. No dia que você creu nele. Ele mudou. Olha o que diz a Bíblia em Efésios 2, 13 e 14. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a barreira de separação, em seu corpo desfez a... O que diz lá? Ele desfez o quê? Ele desfez o quê? Que está lá no finalzinho, perto de Efésios 2, 13 e 14. Ele desfez o quê? A inimizade. Alegre-se por você hoje ser um amigo de Deus. Por Ele te considerar um amigo dele. Ele desfez isso. Você era inimigo dele. É o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia mostra isso. Olha Romanos 5:1. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. É Ele quem muda tudo. O John MacArthur, um teólogo aí, o Tiago gosta muito do John MacArthur. As Escrituras começam com paz no jardim do Éden e terminam com paz na eternidade, aonde viveremos com o Senhor para sempre.
Há cerca de 400 referências sobre paz na Bíblia. E no Antigo Testamento, paz significava sensação de plenitude, segurança, saúde, contentamento, prosperidade e bem-estar total do indivíduo vindo de Deus. Tudo vindo de Deus. No Novo Testamento, paz geralmente se refere à calma e ao equilíbrio emocional do cristão, cuja confiança está em Deus através de Jesus Cristo. Né? E aí, então, quero dizer para vocês que é grandemente feliz aquele que creu em Jesus Cristo, encontrou a verdadeira paz e o reconhecimento divino de Deus. Né? Então eu quero destacar com vocês aqui 3 lições com base nesse texto que foi lido e não ficou para pretexto aqui nessa noite, tá ok? E a primeira lição é: o que não é um pacificador, ou o que não é ser um pacificador. Vocês já entenderam na introdução que esse não é um atributo natural do homem. Nenhuma criancinha nasce em paz com Deus. Não nasce. Todos nós nascemos afastados de Deus, mortos em nossos pecados. Esse texto de Isaías, por exemplo, é um texto que eu uso aqui porque, na verdade, o Senhor está repreendendo a nação. Porque a nação estava pecando em várias áreas, praticando coisas que os outros povos praticavam. Mas a nação de Israel não foi chamada para viver assim. Ela foi chamada para ser o povo de Deus na terra, uma representação de Deus entre todos os povos do mundo. Mas estava vivendo como qualquer outro povo. Qualquer um, igualzinho os outros. Os outros faziam atrocidades lá, Israel também fazia. As pessoas falavam mal lá, Israel também fazia. E aí Deus levanta o profeta, que dá, nesse texto todo aqui, de Isaías 59, ele vai dar uma série, ele vai citar vários pecados da nação, mas ao fim do texto ele vai dizer assim, lá no versículo 8, eles não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos, fizeram para si caminhos tortos, todo aquele que anda por eles, esses caminhos tortos, não tem conhecimento da paz. O pecado tira a paz. Pode te dar alegria naquele momento. Pode te dar alegria naquele momento. Mas depois, quando você olhar para Deus, que você cair em si, você vai dizer, meu Deus, por que eu fiz isso? E o seu coração não fica em paz logo. O meu não fica. Espero que o seu também não fique. Não que eu seja o padrão, de forma nenhuma. Mas se caso você erra, permanece no pecado e nada acontece no seu coração, nenhum quebrantamento, nenhuma contrição, tem alguma coisa errada. Porque você então não encontrou ainda a paz verdadeira em Cristo. O Dr. Martin Lloyd-Jones diz o seguinte: o homem natural produz males em todo o mundo, porque no seu interior não há paz. E essa é uma verdade. Segundo aqui da primeira lição, não é uma qualidade encontrada no mundo. Eu brinquei aqui sobre algumas coisas que você conseguir neste mundo e vai te dar paz. Jesus já disse que isso não vai te dar paz. Ele disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. O mundo não dá paz. Não dá. Outra passagem muito conhecida, que normalmente a gente cita a parte final do texto, né? Mas o texto todo diz assim, eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. João 16:33. Texto muito conhecido, mas ele fala ali de paz. Não é uma qualidade encontrada no mundo, que você vai ver, e muito mais você vai ver porque todas as tentativas do mundo em promover a paz fracassam ou fracassaram. Olha as Nações Unidas aí. As Nações Unidas realmente conseguem manter a paz no mundo? Desde que ela foi criada, fundada, nunca mais houve guerra, né? Foi assim que aconteceu? Não! Há guerras constantes no mundo. Claro, eu não estou dizendo que ela não tem um valor como instituição de tentar, mas é uma prova de que não adianta. O século XX,
O século que vem, depois de toda uma revolução filosófica, intelectual, do século XIX, no mundo inteiro, pensaram o seguinte: olha, o homem agora é educado, o homem tem avanço moderno, o homem agora não vai precisar de tantas coisas, não vai precisar de religião, porque o homem pode, o homem consegue, o homem pode fazer isso e aquilo. Começaram o século XX com muito entusiasmo. Mas aí, em 1914, acontece a Primeira Grande Guerra Mundial. Milhões de pessoas morreram. Aí aprenderam, não, a partir de agora o homem não vai fazer mais isso, porque depois da Primeira Guerra ele vai aprender, né? Houve uma Segunda Grande Guerra Mundial. Milhões e milhões de pessoas morreram. O mundo não pode dar paz, irmãos. É uma ilusão. Aliás, se nós formos olhar hoje o cenário do Brasil nesse dia, Angra dos Reis, nesse dia, aí que você vai ver que realmente o mundo jamais vai te dar paz. O mundo vai te dar desespero. E muita gente tem ficado doente por causa disso. Há muita gente doente com a síndrome do pânico. Talvez você nem esteja com essa síndrome, mas tem muita gente no nosso meio cristão que está em pânico. Você está em pânico por quê? Amanhã, segunda-feira, nós temos no calendário, lá, dia 28 de maio, né? Quem é que garante que vai estar vivo amanhã? Eu não posso garantir, você não pode, ninguém pode, irmãos. A nossa firmeza de vida deve ser sempre no Senhor. E vocês acham que isso só acontece agora no meio adulto secular, né? Mas eu quero dizer para vocês que até filme da Marvel tem essas ideias. Filme infanto-juvenil, né? E o personagem que é um dos mais queridos da Marvel é o Homem de Ferro, né? Mas ele é mesmo, né? É um personagem bacana. Mas desde o filme 1, se você reparar, o Tony Stark, que é fruto do pensamento do seu pai, o Howard Stark, a ideia deles é de paz mundial. O filme 1, essa cena que você está vendo aí, mostra simplesmente a hora que eles mandam um míssil chamado Jericó. Uma potência, nem sei se existe essa arma. Mas ele diz ali que ele após mostrar, fazer a exibição, ele brinda a paz. Demonstrando que o que é importante é ter uma arma mais poderosa que os seus inimigos. É assim que eles garantem a paz, na força. O filme 2, que é a segunda foto aí, essa cena eu guardei realmente na época, quando ele termina lá no Senado uma discussão lá, ele diz: eu privatizei a paz mundial. Está no filme, pode olhar. E o filme 3, este homem que privatizou a guerra mundial, que construía mísseis e a armadura do Homem de Ferro, é uma pessoa que está com um distúrbio ou com um transtorno de ansiedade. Porque a sua namorada talvez possa não ser protegida por ele. Ele sofre com isso. Ele fica doente. O filme 3 mostra uma pessoa fragilizada. Isso é o que o mundo... É isso que nós podemos ver de acordo com a Bíblia, irmãos. O mundo, o homem, por si mesmo, jamais alcançará a paz. Desista de pensar de que em algum momento você vai conseguir paz apenas com coisas deste mundo. Não estou dizendo que as coisas desse mundo são mais em si mesmas. Não. Trabalhar, estudar, ganhar seu dinheiro, ter uma evolução cultural, intelectual na sua vida, pode ser grande bênção na sua vida. Mas se o seu coração estiver nessas coisas e não enraizado apenas em Cristo primeiramente, eu lamento dizer que você vai sempre ficar no vazio. Vai sempre ficar desesperado. Essa é a verdade. Amém? Segunda lição. Aproveitar esse copo aqui, né? Do digníssimo aí do pastor, né? Aproveitar, né? A segunda lição é: o que é ser um pacificador? Pacificador significa, no original, paz, pacífico, viver em ou ter paz, manter a paz, levar a paz ou reconciliação, que veio do hebraico
shalom, né? Mas eu quero repetir. Significa paz, pacífico, viver em ou viver tendo paz, mantendo a paz, levar a paz ou a reconciliação. É uma coisa que parte de você, do meio que você vive e leva às outras pessoas. No Antigo Testamento nós, né, canta até músicas, né, Jeová Shalom, o Senhor é minha paz, o Senhor é paz, né? O Novo Testamento mostra, o texto que já foi lido de Efésios 2, que Jesus é a nossa paz. Os pacificadores genuínos são todos aqueles cujo líder é o Deus da paz, que aspiram viver em paz com todos os homens, proclamam o evangelho da paz e modelam suas vidas em harmonia com o príncipe da paz. É isso que é ser um pacificador, é ser alguém de paz. Isaías aponta o problema, ou podemos dizer que há um problema apontado na Bíblia, né? Ele afirma que o ímpio não tem paz, já falamos sobre isso. O finalzinho do texto aí, que está aqui, ó, na parte de baixo, diz que não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Não há paz para o ímpio. Paulo revela que entre as obras da carne, há falta de paz. Entre aquelas obras da carne, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja. Tudo isso promove guerra. Isso é obra o quê? Do espírito ou da carne? Hein, irmãos? É da carne. É da carne. Isso não é fruto do espírito, porque o fruto do espírito é paz. Davi disse: em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Paulo vai dizer que a nossa situação foi mudada em Cristo Jesus, é outro texto, já foi falado lá na frente, né? Já foi falado, né? Mas eu volto a dizer, ó, assim agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, recebemos agora a reconciliação, né? Isso é para mostrar que é o Senhor quem muda a gente. Não dá para ser um pacificador se Deus não mudar você. Em segundo aqui, eu quero dizer que, além daquilo que o Senhor já fez no seu coração, você ainda tem algo para fazer como pacificador. Imite o mestre. Imite o mestre. Imite o nosso mestre, Jesus. Que na cruz, depois de tudo que ele sofreu e foi mandado para a cruz, ele cantou sabor de mel na cruz. Não foi que ele fez? Não foi sabor de mel. Não foi. Ele orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Foi o que Jesus fez. Aí eu te digo, será que alguém na Bíblia também seguiu um modelo de Jesus? Será que tem alguém? Hein? Será? Tem uma outra pessoa que eu posso citar aqui nessa noite, que é Estevão, que estava recebendo o seu troféu promessas, um monte de pedradas, porque foi fiel a Deus. Mas ele disse na sua oração, e pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. O que você faz quando você é injustiçado, injuriado, perseguido? O que você faz? Qual é a sua atitude diante das tribulações, das atribulações, das dificuldades da vida? O que você faz? Você faz como Jesus? Você faz como Estevão? Ou você é o primeiro a retribuir o mal com o mal? Nós temos que estar atento a isso, irmãos, porque isso é muito sério. Bem-aventurado os pacificadores. Não são os gladiadores, não são os lutadores de MMA,
Não são os vitoriosos dos debates. São aqueles que são pacíficos porque encontraram a paz em Deus. Vive uma vida pacífica e leva a paz para as outras pessoas. Seja um pacificador. Terceiro da segunda lição. Seja um pacificador na sua família. Esse texto de 1 de Pedro 3, de 1 a 7, merece um determinado momento uma pregação. Não sei se já foi pregado aqui, pelo menos antes de eu ver, eu não estou lembrado, mas é um texto que diz que as mulheres ganham seus esposos não crentes, de dar uma rasteira no seu esposo, de não cuidar bem do lar, de só participar do ministério da igreja e abandonar sua casa. Não, é de um procedimento em silêncio, com o proceder de uma vida de uma mulher santa, que conquista o seu esposo. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Não é pela guerra, é por um procedimento de paz. E o versículo 7 serve para os maridos, né? E quando ele trata mal a sua esposa, suas orações são interrompidas. Se o marido não trata bem a sua esposa, não adianta chegar aqui e fazer um grande clamor. Pode ser dentro da sua casa, pode ser aqui na igreja, pode ser num culto ao ar livre. Não quer dizer nada para Deus. Olha depois lá, 1 de Pedro 3, de 1 a 7. Ser um pacificador na sua comunidade. Lembra que eu falei anteriormente aqui das obras da carne? Rivalidade. Quanta rivalidade no dia a dia. Rivalidade no trabalho, rivalidade em casa, rivalidade com as pessoas, rivalidades, inimizades, porfias, brigas e assim vai. Mas fruto do Espírito é paz, é amor, é alegria, é longanimidade, tudo isso. Mas ali está no meio também paz na comunidade. Na igreja, não, que é isso? Não, na igreja não tem inimizade, não tem briga na igreja. Vou pular essa, tá bom? Bom, mas não vou pular não, porque Hebreus 12, 14, que foi um texto escrito para crentes, diz assim, procurai viver em paz com todos. Não é alguns não, com todos. Com todos. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o... Amém, glória a Deus. Deus abençoe. É isso aí. Então, irmãos, e o último lugar da segunda lição é: pregue a mensagem da reconciliação. Olha o que Paulo escreveu, irmãos, em 2 Coríntios 5, 17 a 21. Acompanhe lá em cima, por favor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Olha aí, olha agora. E nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens. E, olha aí de novo, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamo-vos, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós temos o chamado de Deus para levar o ministério, a mensagem de reconciliação às pessoas. Não de briga, não de luta, mas de reconciliação. Amém? E a terceira e última lição é a recompensa do pacificador. Olha, ainda tem uma recompensa. Esse é o Deus que nós cremos. É o Deus que exige, salva, cuida, direciona, exorta-nos. Mas não é um Deus sem esperança, sem algo futuro. Há sempre uma recompensa que o Senhor oferece ao seu povo. Claro, você não vai fazer as coisas por causa da recompensa em si, né? Você vai fazer por causa do Senhor. Mas uma vez que você faça para o Senhor,
ele ainda recompensa o seu povo. O pacificador é alguém que creu em Jesus Cristo, já foi falado, pelo novo nascimento de Deus. João 1, 12 a 13. Né? Todos aqueles que creram no Senhor, em Cristo, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, que não nasceram segundo a carne, nem segundo a sua vontade, mas nasceram segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus, segundo Deus. Sua natureza e situação foi mudada em Cristo Jesus. Quer dizer que de um inimigo para alguém que tem paz com Deus. Mudou a nossa situação, conforme Romanos 5. Por ter sido mudado por Deus, é alguém que deve promover a paz a todos e em todas as circunstâncias. É alguém que tem paz com todos, até contra os seus inimigos. Eu quero ler esse texto, eu não botei o texto ali não, mas eu quero ler esse texto com vocês. Já que está aberto aí em Mateus 5, só colocar no versículo 44 e 45. Vamos lá, está pertinho, você não vai se perder, tenho certeza disso. Versículos 44 e 45, que diz assim: ainda ouço folhas. Amém? Versículo 44 diz assim: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Viu que aqui tem a questão dos tornei filhos do vosso Pai? Quem é filho de Deus é um pacificador. Um filho de Deus tem que ser um pacificador. A sua vida deve ser de paz com todos. Com os crentes, com os não crentes, com os seus amigos e mesmo aqueles que são seus inimigos, se caso você tiver inimigos. Porque a sua batalha, irmão, não é contra pessoas. É contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É o que a Bíblia ensina. Você não tem que duelar contra as pessoas, mas amá-las, sendo uma pessoa de paz com todos. O verbo está no futuro, porque no grande dia, a gloriosa adoção como filhos será publicamente revelada. Hoje em Cristo você já é filho de Deus, amém? Amém mesmo? Você acredita nisso, você confia nisso? No grande dia Deus vai mostrar que realmente, este é meu filho, Deus dizendo. Esta é minha filha. Vocês, todos que estiverem à direita de Deus, são meus filhos. Olha o que diz 1 de João 3,2: amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Filhos na presença real de Deus. Olha que maravilha. Assim como Deus é o Deus da paz e Cristo o príncipe da paz, os pacificadores do reino serão reconhecidos como participantes da natureza divina e serão devidamente honrados. Os pacificadores são os que mostram ser verdadeiramente filhos de Deus, claro, está repetindo aqui um pouco, né? Esforçando-vos para aproveitar qualquer oportunidade que se lhes abra para efetuar reconciliação entre aqueles que estão em desavença. Amém, irmãos? Conseguiram compreender a questão dos pacificadores? Você em Cristo já é uma pessoa feliz. Talvez você não saiba, ou talvez você não esteja sentindo isso, mas a Bíblia diz que você é em Cristo feliz, bem-aventurado. E uma vez que você é filho, bem-aventurado, nessa passagem aqui, você é chamado para ser um pacificador. E aí eu pergunto mais uma vez: você é uma pessoa de guerra ou você é uma pessoa de paz? Que tipo de pessoa você é? Você é filho de Deus? Então seja uma pessoa de paz. Imite o mestre. Aprenda com o mestre. E leve a paz a todas as pessoas. Amém? Feche seus olhos por um instante. Você e Deus nesse momento.
Você e Deus, coloque-se diante do Senhor. Ore a Deus pela sua vida. Se você tem falhado nessa área como pacificador, é um momento de você fazer uma reflexão, de pensar, de que a paz genuína está em Cristo. Se você tem sofrido pânico por causa da insegurança do mundo, eu neste momento digo a você, pela palavra de Deus, se segure unicamente no Senhor Jesus. É Ele quem é a nossa paz. É Ele quem cuida de nós. Que você possa dizer como Davi disse, em meio a tantos inimigos querendo acabar com Davi, mas ele disse que ele se deitava e dormia, porque ele sabia que era o Senhor quem o protegia. Era o Senhor quem cuidava dele. Se nesses tempos você tem passado por dificuldades, por causa de emprego, trabalho, área financeira, em nome de Jesus, coloque tudo isso diante de Deus. Confie em Deus. E tudo isso pode mudar para a glória do nome do Senhor. Se a sua família está sofrendo, está com problemas, está com dificuldades, não se desespere. Confie em Deus, coloque tudo diante do Senhor. Imite o Mestre. Seja um pacificador no lar. Engole sapos, se preciso for, para que haja paz no ambiente. Ouça mais e fale menos. Certamente Deus vai estar cuidando da situação, e cuida, com certeza. Mas não provoque mais males. Seja um pacificador. Se no seu trabalho está difícil, o ambiente está difícil, mude. Não se envolva em tramas, não se envolva em ciladas, em armadilhas. Muitas vezes o inimigo coloca armadilhas e ciladas através de pessoas para colocar você em situações de guerra, de intrigas. Fuja disso. Seja uma pessoa de paz. Seja uma pessoa branda. Seja uma pessoa sábia, para que em todas as coisas o seu coração descanse em Deus. Então confie e descanse nele. Seja um pacificador aonde Deus tem colocado você. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por tudo. Louvado seja o teu grande nome, Senhor. Em meio a este mundo, Pai, tão perverso. Perverso, digo, Senhor Deus, diante dos valores, diante das coisas que têm acontecido, diante, Senhor Deus, de tantas frustrações que o homem mesmo produz. O homem é um ser frustrado. O homem sem Cristo é um ser perdido. É um ser que está em guerra consigo mesmo, está em guerra com Deus, está em guerra com o próximo, está em guerra com a natureza. Senhor, em nome de Jesus, não deixe que as nossas vidas, Pai, sejam conduzidas por estes valores mundanos, porque sabemos que tudo isso é vão, tudo isso se perde, tudo isso é nada diante daquilo que o Senhor nos oferece, porque o Senhor diz que grandemente felizes são aqueles que encontraram paz no Senhor, Pai. Senhor, obrigado, Senhor Deus, por essa mudança, e que o Senhor nos ajude uma vez com essa mudança, Pai, a viver um novo homem, a viver a nova criatura, mortificando a velha, uma velha criatura disposta a guerrear, disposta a brigar, disposta, Senhor Deus, a viver em desacordo com a Tua palavra, mas em nome de Jesus, que ao mortificá-la, nós possamos viver como pacificadores, aonde o Senhor nos colocar, Pai, seja num lugar de guerra, mas ali haverá paz, porque certamente nós estaremos ali levando a Tua palavra, para que pessoas Te conheçam, para que pessoas vejam que o Senhor muda pessoas, para que elas encontrem paz
Em nome de Jesus, Pai, repreenda todo mal, repreenda qualquer coisa que não está de acordo com a Tua vontade. Se o nosso coração aqui nessa noite, todos nós estamos presentes aqui, se o nosso coração tem sido tomado, Senhor Deus, por causa da insegurança deste mundo, em nome de Jesus, Pai, joga por terra isso, Pai, repreenda isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança, aumenta, Senhor Deus, a nossa vida, Pai querido, na Tua presença, o que precisar ser mudado, que o Senhor possa mudar, para a glória do Teu santo nome, para que nós possamos estar sempre, Pai, em paz contigo, em paz conosco, em paz com o nosso próximo e em paz com este mundo, para a glória do Teu santo nome. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.